vamos falar sobre os mitos e as suas representações, né? Nós, luciferianos, nós não nos apegamos tanto aos mitos como de fato uma realidade, mas como formas de representação. Então, nesse caso de representação, a própria Bíblia judaico-cristã, ela pode nos fornecer então algumas mitologias. E hoje eu quero falar de serpentes e falar de dragões, o significado desses seres para nós luciferianos, porque nós usamos o símbolo então do dragão, nós usamos o símbolo da serpente, né? E por que nós nos ligamos tanto com esses seres? Uma, porque esses seres estão ligados com as transformações, as metamorfoses, discernimentos, fala de instintos predatórios, fala do ser bruto, né, do ser eu, né? Está em conexão então com o seu Daimon Guardião, com o seu eu pessoal, nessa relação de instinto predatório, tá? E nós vemos que, biblicamente, em relação à Bíblia judaico-cristã, nós vemos aí então uma negatividade da serpente. Nós vamos lembrar lá de Eva, né, do Jardim do Éden, vamos lembrar ali da proposta da serpente. Qual foi a proposta da serpente? Que vocês vão se tornar semelhante a Deus, sabendo do bem e do mal. Tá? Então, o que esse Deus judaico-cristão, que esse Javé fez? Expulsou, né, Adão e Eva do paraíso, porque eles já tinham conhecimento da própria divindade, porque a serpente tinha aguçado em Eva, tá? Que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. E o próprio Deus, né, o Deus judaico-cristão, já dizia ali naquela história, que agora Adão e Eva eram iguais a nós. Então ele usa o plural, né? Esse Deus único, poderoso, usa o plural dizendo, agora o homem, né, e a mulher se tornaram semelhante a nós. E agora, para que eles não tomem da árvore, né, da eternidade, né, e que comam, e que viva eternamente, nós vamos expulsar o homem e a mulher do Jardim do Éden, para que com esse conhecimento todos, eles não sejam eternos. Não sejam eternos. Então, daí eu coloco aqui a deixa de quando eu falo que Exu e Pombogira são seres que burlaram a reencarnação, tá? E que agora são seres eternos. Então, quando eu falo que a natureza de Exu e Pombogira já é uma blasfêmia, já é uma contradição ao Deus judaico-cristão, porque Exu e Pombogira conseguiram burlar a regra desse poderoso Deus. Então, o que é o Exu e Pombogira? São seres que têm conhecimento do bem e do mal, são seres, como eu falei aqui no vídeo passado, divinizados, porque nós luciferianos já somos divinos nesse corpo, ainda mais Exu e Pombogira, são seres divinizados e que vivem eternamente. Então Exu e Pombogira automaticamente se torna uma afronta ao Deus judaico-cristão. E aí você vai nos entender por que nós não concordamos que a Quimbanda seja o lado esquerdo de alguma força, e algumas vertentes aí cometem esse erro de comparação, que Exu e Pombogira trabalha para a lei divina. Isso é uma grande mentira que se conta. Exu e Pombogira trabalha contra as leis divinas, tá? E Exu e Pombogira não quer alcançar de forma alguma, tá, essa essência desse Deus judaico-cristão, desse Deus usurpador, desse Deus nocivo, desse Deus que suga a sua vitalidade, desse Deus do lamento, desse Deus do deserto, que as pessoas dizem que esse Deus é do amor, mas ele é o Senhor da guerra, é o Senhor dos exércitos, então não tem nada de paz,
não tem nada de amor e nunca enviaria o único filho dele para morrer por você. É uma das grandes besteiras que se contam. Então, quando eu falo de serpente, quando eu falo de dragão, tem tudo a ver conosco, de tudo isso que eu acabei de dizer aqui para vocês. E nós vemos aí grandes ameaças desse Deus judaico-cristão contra a serpente, contra os dragões. Isaías capítulo 27, versículo 1, ali em suma está dizendo que esse Deus, esse forte Deus, castigaria a serpente e mataria o dragão no mar, castigaria o grande Leviatã. Então, isso nos remete aos filhos de Tiamat, tá? a esses poderosos animais, serpentes, desse mar primordial. Então, nós vemos aí a afronta deste Deus e já nós comparamos ele com Marduk. Por quê? Porque é o ser que luta contra a serpente, que luta contra o dragão, é um Deus que luta contra Tiamat e o seu poder, que está no caos criativo, no caos destrutivo e no caos mantenedor. Então a serpente já é um símbolo de afronta a esse Deus judaico-cristão. Então quando nós invocamos os poderes desse símbolo da serpente, do dragão, que automaticamente já é uma afronta, entendeu? Ao Deus judaico-cristão, porque está ligado com seu eu pessoal, com seu daimon pessoal, está ligado com o ser bruto, está ligado com seus instintos predatórios, está ligado com a sua transmutação, com a sua transformação essa que esse Deus judaico-cristão não deseja, que você passe por essa metamorfose mental, por essa transformação mental. Então, por isso que ele luta contra esse sistema. Por quê? Porque ele quer escravos. Ele não quer ser pensantes, ele não quer seres livres, mas ele deseja apenas escravos. Então, quando eu falo de dragão, quando eu falo de serpente, eu estou falando então desses instintos, eu estou falando da rebeldia, eu estou falando da oposição, eu estou falando do adversário, eu estou falando do caminho da mão direita que eu digo que é o caminho que vai contra os princípios cristãos, contra esse Deus judaico-cristão, é o caminho da contramão, e onde poucas pessoas conseguem andar, entendeu? Conseguem andar, A Bíblia judaico-cristã disse que o caminho para a perdição é um caminho largo, E que o caminho para o céu é um caminho estreito, É muito interessante essa ideologia do caminho estreito, que o caminho largo que leva à perdição. Por que é chamado de caminho largo? Porque é o caminho que você agrega, é o caminho que você sofre metamorfose mental, é o caminho do crescimento, é o caminho de ser astuto, entendeu? Que ofende todo esse sistema escravagista, que aprisiona, que ameaça e que rebaixa a sua divindade, que diminui o seu eu e que tenta roubar isso de você. Mas quando você observa muito bem essa Bíblia judaico-cristã, você vai observar da seguinte forma, é que quando esse Deus, entre aspas, vai criar o homem do barro, ele sopra ali aquele fôlego de vida e se torna alma viventes. Só esse sopro, de alma vivente, que é é o Deus no ser humano, Esse sopro significa o fôlego de vida, é uma centelha divina inserida dentro do corpo carnal, do corpo de barro. Então, isso já é uma alusão, uma referência à divindade que habita dentro do ser humano. Então, a própria Bíblia defende a divindade humana. Então, quando eu vejo aí a galerinha bíblica aí se ofender quando diz que nós somos deuses, mas esquecem que a própria Bíblia judaico-cristã se remete ao homem como um ser divino,
O próprio Deus diz isso várias vezes, né? O Deus judaico-cristão. Agora o homem e a mulher são semelhantes a nós, conhecedores do bem e do mal. Mas para que não estenda a vossa mão e toca na árvore, tá, da eternidade e viram eternos, nós vamos expulsá-los desse jardim. Então, o primeiro passo, o fôlego de vida, já é uma divindade. O conhecimento que Eva recebe através da dica da serpente, entendeu? Que torna esses seres inteligentes, astutos, sagazes, né? Então, esse ser divino, judaico-cristão, não gostou da ideia. Não gostou da ideia desses seres conhecedores do bem e do mal viver eternamente. Então, ele já dá a dica que você que é cristão tem a centelha divina, tem o fôlego divino. Para você que é católico, para você que serve esse Deus judaico-cristão, que você também é uma divindade aprisionada em corpo material. Já que vocês gostam de serem bíblicos, então vocês também são seres divinos, né? Então não tem como escapar do luciferianismo, porque é um sistema que está inserido no próprio Deus judaico-cristão. Está inserido ali. Mas o intuito do Deus judaico-cristão é diminuir, é abafar a divindade que ele mesmo assume que há em você. Então, faz parte do dogma dos deuses que nós, seres humanos, somos deuses em corpos carnais, em corpos materiais. Para todos os deuses, inclusive para o Deus judaico-cristão. Mas a diferença do Deus Lúcifer, que assume isso e que quer aflorar isso em nós, o Deus judaico-cristão já quer abafar, confundir a divindade. Então, qual é a vantagem de servir um Deus que sabe que você é um ser divino nessa cápsula humana e que esse ser, ele abafa essa ideia, que faz de você um escravo, um ser que lamenta, por isso nós luciferianos nós não lamentamos, é um ser que se alimenta de desgraças, de doenças, que esse Deus judaico-cristão. Então, ele sabe que a divindade está em você. Ele sabe disso, porque é uma regra dos deuses, e ele não pode negar isso, mas ele pode tentar abafar que você é uma divindade. Já que é diferente com Deus Lúcifer, que ele quer aflorar o seu eu pessoal. Ele quer aflorar a divindade que habita em você, porque ele sabe que você é um ser que conhece do bem e do mal, você conhece o caminho do meio também. Então, hoje, para você que está entrando no nosso canal, para você poder entender o luciferianismo mais um pouco, para você que está entrando no nosso grupo de estudo, para a Quimbanda Luciferiana, para o nosso luciferianismo, para você entender as diferenças desse Deus judaico-cristão com Deus Lúcifer. Porque o Deus Lúcifer, ele é o portador da gnose, e além dele ser o portador da gnose, ele é aquele que deseja aflorar essa gnose, essa luz e essa iluminação. Então ele é o portador do conhecimento, o portador da luz, o condutor da inteligência, o condutor da liberdade, porque ele te conduz. Mas o Deus judaico-cristão, ele te abafa, ele não conduz, ele escraviza, ele obscurece e ele quer transformar você em um ser que não é tão importante, assim. E nisso está envolvida várias mentiras, inclusive a redenção, a morte de Cristo, que é uma das maiores mentiras que existem, toda essa enganação de remir o homem do pecado, e disso e daquilo, faz parte do projeto desse Deus judaico-cristão, com todas as suas mentiras, para poder abafar a sua divindade, para poder te neutralizar
e não querer que você seja um ser iluminado. Então, quando eu falo de serpente, eu falo de astúcia. Quando eu falo de serpente, eu falo de instintos do seu eu. Porque você viu que quando você vai para uma igreja, as pessoas querem mudar você, mas ela quer mudar coisas que não são passivas de mudanças. Então, quando você vai para a igreja, que você tem o seu instinto predatório, você tem o seu eu normal, é uma coisa que eu acho muito, muito estranha. É como que um homossexual, homoafetivo, né, vai para uma igreja cristã. O que acontece com ele? A igreja vai tentar matar o seu instinto o seu instinto predador, o seu instinto animal, o seu self, o seu eu, a sua essência. Vai querer transformar você em um boneco, em um fantoche, em um ser que está aqui para vegetar e não para viver. Porque você sente um desejo que não é errado, porque você não está roubando, você não está matando, você não está desrespeitando ninguém, é apenas um desejo seu, inserido dentro de você, que é seu, que você nasceu com esse desejo, você não adquiriu, você nasceu com ele é seu, e ele tem que ser vivido como instinto predatório. O ser bruto, que eu digo, é o ser você. Então Deus judaico-cristão tem a missão de transformar você em um fantoche, de um ser inerte, de um ser de barro sem vida, enquanto que o luciferianismo ele não tem preconceito contra a raça, contra cores, contra a sexualidade de ninguém. O que acontece é que tem a sua liberdade com responsabilidade, você tem o seu momento de direito, tem onde você pode colocar o pé, você tem o seu recuo, isso tudo é uma forma de equilíbrio, mas você pode ser você. Nós, os ferianos, não tratamos ninguém diferente por sua cor de pele, se você é gordo, se você é magro, se você é homossexual, se você é homem que é casado com homem, se você que é mulher casado com mulher, ou se você tem as suas fantasias sexuais por aí que você pode praticar, claro, não no terreiro, mas aonde você desejar, entendeu? Porque é o ser bruto, é a serpente, é o ser astuto, é o ser brutal, é o instinto. Isso é vida, isso é existência. Enquanto que o Deus judaico-cristão, ele neutraliza você e você se torna um ser vazio, desprovido de prazeres, e você pode até ter alguns prazeres, mas você não consegue a supremacia. Muito obrigado e até a próxima.